Cada página uma história, não deixe pra amanhã o que podes fazer hoje, porque ao virar a página pode estar escrito o fim. Não desista só porque está difícil. A vida é um pedacinho de tempo que se despede todos os dias. Não é a velocidade que te leva longe, é a constância. A vida ensina todos os dias, mas só aprende quem tá disposto. A vida não promete dias sem dor, mas Deus fortalece quem aprende a caminhar. E se não tiver o amanhã, você foi feliz hoje. A espera que te cansa é a mesma que Deus usa para te fortalecer. O cansaço da espera não é sinal de fracasso, mas de formação. O mesmo Deus que te fez esperar é o mesmo que vai te surpreender. A fé madura não se mede pela velocidade das respostas. Você pode até não entender agora, mas Deus sabe o que está fazendo. A água que afunda o barco é a de dentro. Portanto, persevere. O lugar da sua aprovação é também o lugar da sua obediência. A vida mas só aprende quem tá disposto. A vida não promete dia sem dor, mas Deus fortalece quem aprende a caminhar. E se não tiver o amanhã, você foi feliz hoje. A vida ensina todos os dias, mas só aprende quem tá disposto. A vida não promete dias sem dor, mas Deus fortalece quem aprende a caminhar. E se não tiver o amanhã, você foi feliz hoje. A espera que te cansa é a mesma que Deus usa para te fortalecer. E ouvindo quem era Jesus, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que ele calasse, mas ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Há gritos que expressam dor, desespero ou revolta, mas há gritos que atravessam barulhos da multidão e chega até ao trono de Deus. O grito de Bartimeu, o cego de Jericó, não foi apenas um grito de socorro, foi uma expressão de fé e reconhecimento de quem realmente Jesus é. Quando a fé é aprovada, o silêncio não é opção. Quem tem convicção não se cala diante da oposição. Talvez você está como Bartimeu, sentado à beira do caminho, convivendo com a dor e a rejeição. Mas o mesmo Jesus que passou por Jericó passa hoje pelo nosso caminho, mesmo que tentem te calar ou diga que é tarde demais. Não pare de clamar. O grito da fé ainda faz o céu parar. Quando a fé é aprovada, o silêncio não é opção. Quem tem convicção não se cala diante da oposição. Talvez você está como Bartimeu, sentado à beira do caminho, convivendo com a dor e a rejeição. Quando a fé é aprovada, o silêncio não é opção. Quem tem convicção não se cala diante da oposição. Talvez você está como Bartimeu, sentado à beira do caminho, convivendo com a dor e a rejeição. Quando a fé é aprovada, o silêncio não é opção. Quem tem convicção não se cala diante da oposição. Talvez você está como Bartimeu, sentado à beira do caminho, convivendo com a dor e a rejeição. Na volta do Senhor, Jesus aparecerá no céu. Com arcanjos e trombetas de Deus, para o grande dia do Senhor. Naquele dia, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. Depois nós, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. A volta do Senhor é a maior esperança dos seus fiéis na fé. Ele virá buscar os seus e julgar o mundo, e estabelecer seu reino eterno de justiça. Não basta só desejar a presença de Deus, é preciso preparar os princípios
para a gloriosa volta do Senhor. O mundo pode até zombar, mas a promessa de Jesus não pode ser anulada. Se Ele disse, Ele fará, o Rei voltará. E bem-aventurados são os que guardam essas promessas. Ele mesmo prometeu voltar, o próprio anjo confirma essa verdade. Em Atos 1, versículo 11, o propósito da volta é estabelecer seu reino de justiça e paz. A vinda de Jesus é iminente. Devemos viver em vigia e santidade. O propósito da volta do Senhor é para ressuscitar os mortos em Cristo. A volta do Senhor é certa e pode acontecer a qualquer momento. Na primeira vinda Ele nasceu na manjedoura. Ele foi rejeitado e humilhado. Nesta segunda volta Ele não será o carpinteiro de Nazaré, mas o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e resplandecente de glória e justiça. Não basta só desejar a presença de Deus, é preciso preparar os princípios para a gloriosa volta do Senhor. O mundo pode até zombar, mas a promessa de Jesus não pode ser anulada. Se Ele disse, Ele fará, o Rei voltará. E bem-aventurados são os que guardam essas promessas. Você pode até estar sendo renomeado pelo mundo, mas Deus te chama pelo nome. Ninguém pode apagar a unção que está em você. Sansão cedeu a Dalila e perdeu a unção e a visão. Davi caiu com Betseba e colheu consequências. José manteve firme onde muitos grandes caíram. Isso mostra que quem carrega a palavra tem forças para resistir. Muitos caem não porque estão fracos, mas porque estão vazios. Viver experiências profundas e entender o caminho da cruz. Nem toda experiência gera maturidade. Maturidade é buscar intimidade com Cristo Jesus.
Jesus e permitir o caminho da cruz. Pedro lavava suas redes vazias, Jesus entrou no barco e mudou a sua história. Nenhum líder começa pleno, o chamado de Deus invade nossa rotina e redefine o nosso propósito. José manteve firme onde muitos grandes cairão. Isso mostra que quem carrega a palavra tem forças para resistir. Muitos caem não porque estão fracos, mas porque estão vazios. Viver experiências profundas e entender o caminho. José manteve firme onde muitos grandes cairão. Isso mostra que quem carrega a palavra tem forças para resistir. Muitos caem não porque estão fracos, mas porque estão vazios. Viver experiências profundas e entender o caminho da cruz. A fé verdadeira é não só sobre acreditar em Deus. A queda não define o final. Todos enfrentam momentos de queda, fracassos e perdas e desânimos. Na Bíblia está cheia de exemplo. Davi caiu, Pedro negou, Elias se escondeu. Cair não significa o fim, é uma oportunidade para experimentar a graça restauradora de Deus. Ainda que caia, não ficarás prostrado, pois o Senhor te sustenta de pé. Deus está presente mesmo no vale. O chão pode parecer solitário, mas é onde o Senhor sussurra mais forte. Ele não nos abandona na dor, Ele nos molda nela. A presença de Deus é luz nas trevas, é força na fraqueza. O chão não é seu lugar, Deus te chama para o alto. Você foi criado para viver novidades de vida e não para viver frustração. O inimigo quer te manter no chão, mas Deus te chama para o alto. Há uma missão, uma chamada e uma direção esperando por você. Só não deixe que o seu orgulho seja mais forte. Cair não significa o fim, é uma oportunidade para experimentar a graça restauradora de Deus. Ainda que caia, não ficarás prostrado, pois o Senhor te sustenta de pé. Deus está presente mesmo no vale. O chão pode parecer solitário,
mas é onde o Senhor sussurra mais forte. Cair não significa o fim, é uma oportunidade para experimentar a graça restauradora de Deus. Ainda que caia, não ficarás prostrado, pois o Senhor te sustenta de pé. Deus está presente mesmo no vale. O chão pode parecer solitário, mas é onde o Senhor sussurra mais forte. Existem momentos que parece que nada vai mudar. A dor se arrasta e as portas se fecham, e as lágrimas não param de cair. Mas a Bíblia nos mostra que Deus é especialista para mudar a história. Ele não precisa de tempo, basta um sinal, um movimento, um sopro, uma frase de impacto. Deus não precisa de meses, Ele precisa de instantes para reescrever a nossa história. O que a medicina diz não, Deus diz sim. Ninguém segura os planos de Deus. A prisão pode ser o lugar onde você entra, mas não será onde a sua história termina. Lázaro estava 4 dias no sepulcro, mas ouviu a voz de Jesus. Quando todos dizem acabou, Deus diz ainda não comecei. Um ventre morto, Deus deu um filho da promessa. O impossível é um palco perfeito para o poder de Deus. Quando a lógica termina, o milagre começa. Uma mulher humilhada se tornou mãe. As lágrimas que molham seu travesseiro hoje será o testemunho que amanhã vai edificar multidões. José foi jogado na prisão, em poucas horas foi chamado ao palácio. Em um só dia de escravo e esquecido, a governador exaltado. Deus não precisa de meses, Ele precisa de instantes para reescrever a nossa história. O que a medicina diz não, Deus diz sim. Ninguém segura os planos de Deus. A
A prisão pode ser o lugar onde você entra, mas não será onde a sua história termina. Ele precisa de instantes para reescrever a nossa história. O que a medicina diz não, Deus diz sim. Ninguém segura os planos de Deus. A prisão pode ser o lugar onde você entra, mas não será onde a sua história termina. Quando enfrentamos dores, perdas e incertezas, é como pensar que Deus afastou. Nem sempre entendemos os motivos das tempestades, mas podemos confiar no propósito. Deus nunca sai do barco, mesmo que pareça não estar aqui, Ele continua presente. Quando as ondas parecem altas demais, Deus nos lembra que a força não vem de nós, mas dele. Deus não garante ausência de tempestade, Ele garante presença, sustento e vitória. Nenhuma tempestade é eterna quando o comandante é Jesus. O que nos faz cair não é a tempestade nem o vento, é a falta de fé. Evento social, é um encontro com o eterno. Quando o homem perde o senso consagrado, ele transforma o altar em um palco, o louvor em espetáculo e o culto em entretenimento. Mas Deus exige reverências, temor e santidade em sua casa. Deus não garante ausência de tempestade, Ele garante presença, sustento e vitória. Nenhuma tempestade é eterna quando o comandante é Jesus. O que nos faz cair não é a tempestade nem o vento, é a falta de fé. Deus não
vida de fé. Muitas vezes enfrentamos momentos que tudo e todos parecem estar contra nós. O mundo pode dizer não, as portas podem se fechar e as circunstâncias podem parecer impossíveis. Mas quando Deus está no controle, nenhuma negatividade pode impedir o propósito de Deus. O não do mundo nunca será maior do que o sim de Deus. Quando o mundo fecha as portas, Deus abre caminho onde não existem. Deus é especialista para abrir caminhos impossíveis. Enquanto uns vê o mar fechado, Deus já está preparando o vento para abrir diante de você. Quando o mundo desacredita, Deus exalta. Não desanime com a negatividade da vida. O não do mundo é apenas um cenário que Deus usa para revelar seu poder. Continue crendo mesmo quando tudo disser o contrário. O não é parte do cenário, mas se atente no sim de Deus. Quando o mundo fecha as portas, Deus abre caminho onde não existem. Deus é especialista para abrir caminhos impossíveis. Enquanto uns vê o mar fechado, Deus já está preparando o vento para abrir diante de você. Quando o mundo desacredita, Deus exalta. Não desanime com a negatividade da vida. O não do mundo é apenas um cenário que Deus usa para revelar seu poder. Continue crendo mesmo quando tudo disser o contrário. O não é parte do cenário, mas se atente no sim de Deus. Quando o mundo desacredita, Deus exalta. Não desanime com a negatividade da vida. O não do mundo é apenas um cenário que Deus usa para revelar seu poder. Continue crendo mesmo quando tudo disser o contrário. O não é parte do cenário,
mas se atente no sim de Deus. Por conta própria, Israel partiu para a batalha, sem buscar direção de Deus. Foi pra guerra sem menção de oração ou pedido de direção. A arca estava ali, mas Israel estava mais preocupado com a formalidade do que com a presença de Deus. Muitas vezes entramos em uma batalha espiritual, confiando em nossas próprias forças ou táticas, sem buscar a direção de Deus. Agir sem direção divina é colocar-se em riscos, mesmo que o caminho pareça familiar. A tragédia acontece quando nos acomodamos sem santidade e apenas formalidades. A arca era o símbolo da presença de Deus, mas Israel a tratou como objeto mágico, sem entender o seu verdadeiro significado. O povo de Israel gritou em emoção, mas Deus não estava com eles. O grito sem direção divina não move o coração de Deus. Agir sem direção divina é colocar-se em riscos, mesmo que o caminho pareça familiar. A tragédia acontece quando nos acomodamos sem santidade e apenas formalidades. A arca era o símbolo da presença de Deus, mas Israel a tratou como objeto mágico, sem entender seu verdadeiro significado. O povo de Israel gritou em emoção, mas Deus não estava com eles. O grito sem direção divina não move o coração de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus, mas Israel a tratou como objeto mágico, sem entender seu verdadeiro significado. O povo de Israel gritou em emoção, mas Deus não estava com eles. O grito sem direção divina não move o coração de Deus. Quando o pecado se torna a razão da derrota espiritual, busque um relacionamento com Deus, onde a presença dele é real e transformadora.
Havia uma cidade, um certo juiz que não temia a Deus e não obedecia às pessoas. Porém existia naquela cidade uma certa viúva que queria a justiça contra o seu adversário, que por algum tempo não se submeteu ao ouvir aquela viúva. Mas no decorrer do tempo disse consigo mesmo: ainda que não temo Deus e os homens, porém essa viúva oportuna hei de fazer justiça, para que não volte a me oportunar. O que move a justiça de Deus é a perseverança. O juiz injusto é a ausência do temor a Deus, e também um símbolo da corrupção e frieza humana. A viúva é símbolo da vulnerabilidade e dependência. Deus representa como protetor do órfão e da viúva. Senhor, são milhões de humildes enfrentando um tribunal frio e poderoso, apenas com suas vozes e suas insistências como defesa. Muitos desistem cedo demais de suas orações. Deus nos chama a perseverar. A insistência revela confiança. Até o injusto atendeu, mesmo que o mundo seja injusto. Temos um Deus que não se cala. Deus representa como protetor do órfão e da viúva. Senhor, são milhões de humildes enfrentando um tribunal frio e poderoso, apenas com suas vozes e suas insistências como defesa. Muitos desistem cedo demais de suas orações. Deus nos chama a perseverar. A insistência revela confiança. Até o injusto atendeu, mesmo que o mundo seja injusto. Temos um Deus que não se cala. Muitos desistem cedo demais de suas orações. Deus nos chama a perseverar. A insistência revela confiança. Até o injusto atendeu, mesmo que o mundo seja injusto. Temos um Deus que não se cala. A ira dos homens se levantou, mas não passou da vontade de Deus. Você resistiu tempestade, porque a sua alma estava ancorada no Senhor.
Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos nossos inimigos. Davi não disse que o inimigo não tentou, ele disse que Deus que não permitiu. Deus não apenas livra, Ele impede que o mal te consuma. O nosso socorro está no nome do Senhor, que criou o céu e a terra. O que nos sustenta não é sorte, é sabedoria. Sua força está no nome que carrega a eternidade. Esse nome é maior que decretos, diagnóstico ou julgamentos. O que nos sustenta não é força, é sabedoria. O que nos faz vencer não é mérito, é a misericórdia. Se o inimigo não conseguiu quebrar sua mesa, louve a Deus. Se seus filhos estão por perto, ainda que estejam feridos, há esperanças, ainda há vinhos espirituais sendo servido. Se é uma mulher de oração, famílias não são fortes porque não tem problemas, são fortes porque tem altar. O que nos sustenta não é sorte, é sabedoria. Sua força está no nome que carrega a eternidade. Esse nome é maior que decretos, diagnóstico ou julgamentos. O que nos sustenta não é força, é sabedoria. O que nos faz vencer não é mérito, é a misericórdia. O que nos sustenta não é sorte, é sabedoria. Sua força está no nome que carrega a eternidade. Esse nome é maior que decretos, diagnóstico ou julgamentos. O que nos sustenta não é força, é sabedoria. O que nos faz vencer não é mérito, é a misericórdia. Havia somente Ele antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria, antes da vibração. Ele já existia, o eterno que não habita em passado, o inominável que não há definição. Não havia céu, não havia trono, não havia anjos, não havia tempo. Ele era existência própria, o nome dele é Deus. Baruch Adonai Eloheinu. Eu sou o que sou, o nome dele é grande, Deus do universo. Santo, até o poder se curva. O céu é seu trono. Um dia o sistema será destruído e o nome do Senhor será restaurado. Os selados reinarão com ele, não na igreja, mas será no reino eterno que foi preparado.
feito ao Senhor, para o que há